Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Vamos para a atividade número 1 da semana 2. Observe o panorama a seguir e responda o que se pede. Bom, pessoal, eu tentei reproduzir o gráfico que a gente tem. A tabela eu coloquei apenas alguns valores, ok? E a expressão está aqui também. O código, ele é meio alheio para a gente não vai usar ele para nada, então você dá uma olhada nele. Vê que ele existe, tá bom? Mas a gente não vai usá-lo aqui. Então, bom, a gente tem uma lei da função, que é exatamente a pergunta da letra A. Qual a lei da função? F de x, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, tá bom? É isso que a letra A pergunta pra gente. Então, a gente tem a lei da função, a expressão aqui, a gente tem o gráfico dessa expressão e a gente tem uma tabela aqui com alguns valores de x. Então, a letra A já está respondida, vamos para a letra B. Escreva o domínio, contradomínio e a imagem da função f, né? F de x, que no caso é essa função. Pessoal, para a gente olhar o domínio, a gente pode olhar o gráfico aqui, se basear no gráfico. Bom, se a gente olhar o eixo x, ó, que o eixo x é o eixo horizontal, ela não tem nenhuma limitação, concorda? Eu posso colocar qualquer valor aqui em x que ela vai me dar um correspondente em y. Ou seja, eu posso colocar qualquer número para x. Ou seja, o meu domínio é todos os números reais, tá bom? Pensa comigo, se eu colocar o número 2 aqui, que é um número positivo, essa expressão vai me dar uma resposta. Se eu colocar um número negativo, olha aqui, ó, por exemplo, menos 2,5, ela também me deu uma resposta. Se eu colocar o número 0 aqui, ela também me dá uma resposta. Então, a gente não tem nenhuma restrição para o domínio, tá bom? A gente pode atribuir qualquer valor de x que a gente vai ter uma resposta, a gente vai ter um y, tá? Como que a gente poderia ver isso sem olhar para o gráfico? Aí a gente poderia pensar aqui, ó, o denominador nunca pode ser 0. Mas nesse caso aqui, nunca vai dar 0 o denominador, concorda? Porque como esse número x está elevado ao quadrado, isso daqui, ó, esse x quadrado nunca vai ser um número negativo. Porque mesmo x sendo negativo, o x ao quadrado vai ser positivo. Imagina o menos 2 ao quadrado aqui, o x negativo, vai dar um número positivo, 4, mais 1, 5. Então, nunca no meu denominador vai ser 0, tá bom? Continuando a letra B. Bom, então a gente viu que o domínio são todos os reais, né? Que a gente não tem nenhuma restrição para x. Nenhum valor que eu coloco no lugar de x vai dar um... Todo valor que eu coloco no valor para x vai me dar um y, certo? Agora, o contradomínio é todo o conjunto y que pode receber uma flechinha, ou seja, é o que está à disposição em y, que também são todos os reais, ok? Agora, a imagem no caso, os valores de y que eu tenho correspondente. Olha aqui, ó, quando x é 2,5, o y é esse valor aqui, ó. 0,2. Não é exatamente isso, porque meu desenho provavelmente vai estar errado, mas a ideia é essa, tá? Quando o meu x é 0, ou seja, quando eu coloco 0 aqui no lugar de x, o meu valor de y, ó, é 1, tá vendo? Então, qual é esse canal, qual é esse intervalo que a gente recebe valores para y? Ó, ele vai do 1, e olha aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, ela recebe a flecha que a gente diz quando a gente está estudando função. E vem até aqui. Só que o 0, para o y igual a 0, ele não recebe. Mas os números maiores que 0 já recebem, tá bom? Qualquer número maior que 0 e menor que 1, todos fazem parte da imagem dessa função, tá bom? Olha aqui, ó. O domínio era todo mundo de onde saía a flecha. É todos os valores de x, os reais. Agora, o contradomínio é só uma parte desses reais, tá bom? É a parte que é maior que 0 e menor ou igual a 1. Como que a gente escreve isso? Y pertence aos reais, tal que y é maior que 0, não maior ou igual, porque o 0 não entra, tá bom?
e menor ou igual a 1. Essa é a nossa imagem, certo? Agora vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: complete a tabela mostrada com os valores correspondentes de y igual a f de x. Bom, olha aqui a tabela. Ela deixou para a gente alguns valores de x e que é os correspondentes em y, tá bom? O que eu faço nesse caso? Olha, vamos pegar o primeiro valor de x aqui, que é x igual a 1000. Quando x é igual a 1000, a gente vai pegar a nossa lei da função e vai pôr f de 1000, certo? Substituindo, aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Onde tem x eu coloco 1000. Então, vai ficar 1 dividido por 1000 ao quadrado mais 1. O que acontece aqui, pessoal? O PET deu pra gente uma função complicada, que é 1 sobre x quadrado mais 1. Não é das mais simples, tá bom? E também deu alguns valores que, se a gente for fazer na mão, a gente vai perder muito tempo. Porque olha aqui, ó, 1000 ao quadrado é 1 milhão, que é 1000 vezes 1000. Mais 1 milhão e 1. 1 dividido por 1 milhão e 1, então fazer isso na mão vai ser complicado. Então, joga na calculadora e você vai ver que o f de 1000, você resolvendo essa conta aqui, vai dar 0,000009999, tá bom? Então, esse é o valor de y quando x é 1000, tá? E aí a gente vem e preenche a nossa tabela. 0,000009999, tá bom? Aí, para você descobrir o f de 10 agora, quando x é 10, você faz a mesma coisa. f de 10. E vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado mais 1. 10 ao quadrado é 100. Então, fica 100 mais 1. 1 dividido por 100 é mais 1. Facilitou bastante, certo? É muito mais fácil fazer 1 dividido por 101 do que 1 dividido por 1 milhão e 1. Mas joga na calculadora também, que você chega na resposta mais fácil, tá? Então, quando o x é 10, o y é 0,0099. 0,0099. E aí você faz para todos os outros valores, tá bom? Ó, quando o x é 0, como que fica? Quando o x é 0, isso daqui tudo dá 0. 0 ao quadrado, 0. 1 dividido por 1 dá 1 positivo. E aí você faz para o menos 2, para o menos 100 e para todos os outros valores que você tem na tabela, tá? Eu vou colocar aqui o resultado como exemplo. Ó. Quando o x é menos 2, o resultado é 0,2. Quando o x é menos 100, o resultado é 0,00009999, tá bom? Aí vocês usem esses aqui como exemplo e façam os outros, tá bom? Letra D, pessoal. Dado x igual a 0,001, qual é o valor de y? Bom, é a mesma coisa que a gente fez lá na tabela. A nossa função é f de x, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Se eu quero calcular quando x é esse valor, eu troco x por esse valor, certo? E vai dar 1 sobre 0,001 ao quadrado mais 1, ok? E aí, o resultado disso a gente faz na calculadora e dá... Quer ver? Deixa eu arrumar aqui. Vou usar o espaço aqui embaixo. Quando o f de 0,01, o resultado dessa operação aqui, ó, 1 dividido por 0,001 ao quadrado mais 1, é 0,0... Opa, desculpa. Eu coloquei na calculadora e o resultado é 0,99999, tá bom? É o seguinte, a gente pode olhar no gráfico e perceber uma coisa, quer ver? Ó? Esse valor de x que a gente está pegando
é o valor 0,001, ou seja, esse número está muito próximo do zero, tá bom? O que eu queria dizer? Ó, esse número está muito próximo do zero, é um número que está por aqui, ó, 0,001, tá bom? O zero está aqui, é um pouquinho, um milésimo à direita do zero, né? Esse 0,001. Então, o correspondente dele em y vai ser muito próximo também do correspondente de zero. Então, quando x é zero, o y não é 1, olha aqui, que é o nosso máximo dessa função. Então, quando x é 0,001, o y também está muito próximo do 1, tá? Até que a gente fez a conta e viu que é 0,9999, tá bom? Então, aqui, ó, nessa função a gente pode perceber isso bem. Quanto mais próximo do zero, quanto x mais próximo do zero, o nosso y vai ser mais próximo de 1, tá bom? Vale a pena a gente fazer essas observações quando a gente está estudando função. Principalmente quando a gente conhece o máximo ou o mínimo da função, tá bom? Agora a letra E. Temos y igual a 1/82 para que valores de x? Bom, pessoal, agora mudou um pouco a situação. Agora eu sei o valor de y, ou o f de x, né, que é a mesma coisa, o valor da função. E quero descobrir o x. Então, olha como a gente faz. Eu vou pegar a função, que é y, ou f de x, tá? É só muda a notação. É igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. E onde está o y, eu vou colocar 1/82, ou seja, vai ficar 1/82, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Aqui, já que os meus numeradores são iguais, eu posso descartar eles e fazer uma igualdade com os denominadores, tá bom? Só quando os numeradores são iguais. Então, eu vou ter que 82 é igual a x ao quadrado mais 1, certo? Como que a gente resolve uma equação do segundo grau desse tipo? A gente vai deixar o x sozinho. Passando aqui para baixo, ó, vai ficar... Esse mais 1 vai vir menos 1 para o primeiro membro. Opa, aqui é um sinal de igual. Igual a x ao quadrado. 82 menos 1 é 81. Igual a x ao quadrado, certo? Eu quero fazer uma coisa aqui só para ficar um pouco mais estético, tá? Eu vou passar o x ao quadrado para o primeiro membro e o 81 para o segundo. O que acontece agora? A potência passa como raiz para o outro lado. Como é uma potência par, raiz quadrada, a gente está elevando x ao quadrado, ele passa como raiz quadrada. Mas sempre que tem esse movimento da potência 2 passando como raiz, a gente tem que botar um mais ou menos, tá bom? E raiz quadrada de 81 é 9. Então, a nossa resposta, x é igual a mais ou menos 9, tá bom? Se eu não me engano, se você fazer a tabela toda, a tabela lá da atividade, ou é na letra E ou na letra F, você já sabe desses valores. Se eu não me engano, é na letra F, tá bom? Mas aqui, ó, a gente chegou na resposta. Então, para que o y seja 1/82, o x tem que ser mais ou menos 9, ok? Agora, para encerrar, vamos para a letra F. A letra F diz o seguinte: dado y igual a 0,1, quanto vale x? E para y igual a 0,9? E para y igual a 2? Bom, pessoal, eu vou fazer esse 0,1, tá bom? E depois você faz os outros dois. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na letra E, tá bom? Agora eu conheço o valor de y e quero descobrir o valor de x. Então, eu pego a nossa função, que é 1 sobre x ao quadrado mais 1. E onde está o y, eu vou colocar esse valor de 0,1. Mas para facilitar, pessoal, eu vou transformar isso em fração. Porque 0,1 é a mesma coisa que 1/10, tá bom? Então, ao invés de eu trabalhar com o decimal, eu vou trabalhar com a fração. E aí vai ficar o seguinte, ó, y é 1/10, que é igual a 1 sobre x ao quadrado
mais 1. E o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Já que os numeradores são iguais, eu descarto eles e trabalho só com os denominadores, que é a igualdade entre os denominadores. Porque se duas frações são iguais, se os numeradores são iguais, os denominadores também têm que ser iguais. E aí eu posso montar minha igualdade. Eu já vou deixar o 10 à direita, tá bom? No segundo membro. Então, x² mais 1, que é igual a 10. E como que a gente resolve isso? Esse mais 1 passa para a direita como menos 1, certo? E aí fica x² é igual a 10 menos 1. 10 menos 1, 9. E agora a gente vai passar a potência. X é igual a mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos raiz de 9 é mais ou menos 3, tá bom? Então, para que o y seja 0,1, o nosso x tem que ser o 3 positivo ou 3 negativo, certo? E aí, pessoal, você faz a mesma coisa para os outros valores que a letra F pede, que é para y igual a 0,9. Aí a dica que eu dou é, ao invés de você usar o número decimal, você usa uma fração que representa 0,9, que é 9 sobre 10, tá bom? 9 décimos. E depois você faz a mesma coisa para y igual a 2, ok? Pessoal, então essa foi a primeira atividade e a gente se vê na próxima. Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nos grupos ou deixe um comentário aí na área dos comentários, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.